noite, irmãos! Mais uma vez a gente está aqui, dando continuidade nos nossos devocionais, a cada segunda-feira, a cada quinta-feira, 8 horas, 8 e pouquinho mais ou menos, eu estou postando vídeo aí para nós passarmos um tempo junto, refletindo naqueles ensinamentos maravilhosos que a Palavra de Deus nos dá. Nós estamos trabalhando Gálatas 5:22, eu peço então que você abra lá naquele texto, ou nesse texto que eu estou dizendo aqui, Gálatas 5:22. Diz Gálatas 5:22, mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança, frutos do Espírito Santo. Fruto do Espírito Santo. O fruto do Espírito Santo, como nós já dissemos, é um presente de Deus para nós, que foi gerado na vida de cada cristão no momento em que o Espírito Santo passou a habitá-lo, no momento da sua conversão. Nós não podemos confundir dons do Espírito Santo com o dom fruto do Espírito Santo. Os dons do Espírito Santo são capacidades que nos foram dadas, habilidades para que a gente edifique a igreja. Já o dom do Espírito Santo pode ser a salvação, que também é um grande presente de Deus, o maior presente de todos eles, como também o fruto do Espírito Santo, que aí já não tem a ver com as habilidades para serviço e ministério, mas tem a ver com a nossa essência, com o nosso caráter, com aquilo que nós somos, não com aquilo que nós fazemos. Os dons do Espírito Santo ministeriais é aquilo que nós fazemos. O dom do Espírito Santo é salvação e o dom do Espírito Santo é as características geradas em nós, o que nós somos, não o que fazemos. Então, dito isso, nós já trabalhamos o amor, nós já trabalhamos a alegria, nós já trabalhamos a paz. 3 características do fruto do Espírito Santo geradas em nós pelo próprio Deus e que nos diferenciam das demais pessoas que não aceitaram a Cristo como Senhor e Salvador de suas vidas. Então nós temos a responsabilidade de praticar, de exercitar cada uma dessas características desse fruto maravilhoso que foi gerado em nossas vidas. Quando eu olho para esses 3 primeiros, eu vejo uma relação direta com Deus. Então, tanto o amor, quanto a alegria, quanto a paz, isso tem tudo a ver com o meu relacionamento com Deus. Então, com Deus eu amo, eu obedeço. Com Deus, por Ele eu tenho alegria. Em razão dele eu tenho alegria. Em razão de Cristo Jesus eu tenho alegria. Eu tenho paz porque fui reconciliado com Deus. Mas quando eu olho agora das próximas características em diante, eu vejo que essas características têm muito mais a ver com os seres humanos. Então, ela tem muito mais a ver com pecadores, ela tem muito mais a ver com um mundo de pecado. Veja só, versículo 22 novamente. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade. Longanimidade, eu não preciso ter longanimidade com Deus. Eu tenho que ter longanimidade com o pecador, com o pecado. Aí eu penso, benignidade. Eu tenho que ser benigno com Deus? Não, eu tenho que ser obediente a Deus. Né? Deus não precisa da minha bondade, não precisa da minha benignidade. Aliás, Ele não precisa de nada de mim. Né? Mas os meus irmãos precisam da minha benignidade. O meu próximo precisa. Ele precisa também da minha bondade. A fé só é necessária porque eu ainda não alcancei tudo aquilo que me foi prometido. Quando Deus consumar todas as promessas na minha vida, a fé também não vai mais haver necessidade. É o que diz lá 1 Coríntios 13:13. Permanecem a fé, a esperança e o amor. Mas o maior dos 3 é o amor, porque o amor é eterno. A fé vai chegar uma hora que não há necessidade, e a esperança também. Esperar algo com aquela confiança de que nós temos que vamos obter, também quando nós tivermos, quando tudo for consumado, também não vai haver necessidade. Mas o amor é eterno. Então, bondade, a fé, a mansidão. Eu não preciso ser manso com Deus. Na verdade, eu devo ser obediente, submisso e temê-lo. Né? Ter temor a Deus. Agora, eu ser agressivo com Deus, eu nem tenho capacidade para isso, eu nem posso. Eu sou louco se eu fizer isso. Né? E temperança, né? Essa temperança também tem muito mais a ver com o meu pecado, tem muito mais a ver com aquilo que está em mim, né? Com aquilo que o mundo provoca em mim. Aliás, essas características
últimas todas, tirando as 3 primeiras, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança, tem muito mais a ver com o pecado que está em mim, tem muito mais a ver com o pecado que está no mundo, ao meu redor, à minha volta. Tendo dito isso, feito essa observação, gostaria então de entrar diretamente no assunto da longanimidade. Uma vez eu ouvi um irmão dizer que, explicando na sua pregação, eu acho que foi numa aula, ensinando na sua aula, que nós deveríamos lembrar do significado de longanimidade. Uma forma fácil de lembrar do significado de longanimidade seria pensar no longo ânimo, longo animidade, né? Um negócio esquisito, mas é fácil de se gravar, é um processo mnemônico interessante. Então, longanimidade, longo ânimo. E quando eu falo do longo ânimo, né, com essa explicação didática, se refere justamente a nós persistirmos, mantermos firmes diante das dificuldades e das diversidades. Então, a longanimidade é eu resistir, eu persistir, eu perseverar. Quando a gente vai para o texto bíblico e para as referências bíblicas com relação à longanimidade, todas elas estão envolvidas num contexto de perseguição, de opressão em relação à fé cristã. Então, quando eu olho para a longanimidade, eu preciso trazer à minha mente que longanimidade o que é? Resistir, perseverar, manter o foco, manter o objetivo. Só isso? Não, fazer tudo isso com paciência. Esse é o segredo, essa é a grande diferença da longanimidade. Ela é mais do que a paciência. Ela é persistir, perseverar, manter-se firme, com foco, com objetivo, mas com paciência, esperando o tempo certo, tendo a tranquilidade para se alcançar os objetivos a serem conquistados diante das dificuldades. Essa característica do cristão, ela acabou ficando muito evidente diante de grandes opressões que a igreja sofreu. Quando os perseguidores, eles então iam oprimir os cristãos, eles eram surpreendidos justamente pela atitude dos cristãos no sentido de serem longânimos. Ou seja, eles matavam cristãos e os cristãos que permaneciam vivos continuavam na sua fé. Quando eles prendiam esses cristãos, eles não ficavam atemorizados. Eles eram pacientes, eles mostravam calma, mansidão e continuavam com a sua fé, confirmando aquilo que eles acreditavam, mesmo diante da morte. Então a longanimidade, essa perseverança do cristão com paciência ao longo dos anos, ficou muito claro de que não é uma característica humana. Isso é uma característica de Deus em nós. Isso nenhum ser humano é capaz de agir dessa forma. Nenhum ser humano, por sua própria natureza pecaminosa, tem em sua essência. John MacArthur afirma que a longanimidade acaba sendo uma consequência direta de uma vida humilde e de uma vida mansa. Então, o cristão tendo uma vida humilde, uma vida mansa, ele acaba tendo como consequência direta, como característica do seu ser, a longanimidade. E é assim. E eu concordo com ele. Porque aquele que é humilde, ele não vai ter dificuldade de lidar com a soberania de Deus na sua vida. Se as coisas que vêm são boas ou ruins aos seus olhos, ele sabe que Deus é soberano. E dentro da sua humildade, ele se coloca exatamente sendo quem ele é, e ele persevera, ele reflete isso com longanimidade, mantendo a sua fé, mantendo o seu ritmo com paciência. Se ele é manso, ele reagirá justamente com essa paciência e não com agressividade e nenhum descontrole diante das dificuldades. Tá? E você? E hoje? Você tem alguma coisa diferente com relação a Paulo, com relação à igreja da Galácia, os cristãos de lá, daquele tempo? Será que para você não é mais necessária a longanimidade? Lembra que lá no começo eu disse para você que longanimidade é uma das características que Deus nos deu pelo fruto do Espírito para que a gente conseguisse viver uma vida em santidade diante do pecado do mundo e diante do pecado que nós lutamos em nossa própria vida. E é assim, se tem tudo a ver com Paulo e com a igreja da Galácia, tem tudo a ver conosco ainda, porque nós estamos sob o mesmo contexto no sentido de que estamos no mundo, vivendo no mundo em que o pecado está presente.
uma vida em que nós lutamos com o pecado. Então nós necessitamos de longanimidade. Nós necessitamos perseverar, persistir na nossa fé, mas com paciência. E é assim então que você deve ver. Você é um cristão com a missão de anunciar o Evangelho e precisa então saber que tem de viver uma vida prática de santidade. Esse é o objetivo de todos nós. Também nós sabemos que para viver uma vida prática de santidade, nós precisamos lutar contra o pecado. E para lutar contra o pecado, e quando nós lutamos contra o pecado, nós precisamos saber e queremos enfrentar pressão do mundo, porque nós estamos lutando contra o que eles querem. Nós estamos lutando muitas vezes contra os nossos fortes desejos carnais que querem também, e nós estamos lutando contra isso. Então sofreremos pressão, sofreremos perseguição por parte do mundo, e às vezes nós sofreremos perseguição até mesmo por parte de um irmão em Cristo. Até quando você quer fazer a coisa correta, a coisa certa, a coisa da forma como Deus prescreve na sua palavra, às vezes você encontra resistência até mesmo dentro da igreja e até mesmo de um irmão em Cristo, que talvez não tenha ainda conhecimento suficiente da palavra de Deus, ou que esteja mesmo em pecado. E você acaba encontrando, então, essa resistência, essa pressão, até mesmo de irmãos em Cristo. E nesse momento você precisa de longanimidade. Você precisa do quê? Perseverar, resistir com paciência. Me lembro de uma palavra, de um termo muito utilizado no meio militar, que é chamada de resiliência. Essa palavra sempre eu acabo ligando ela com longanimidade. Por quê? Porque a resiliência é aquela característica de um material que é maleável, mas ele sempre retorna ao seu mesmo formato. Ou seja, você pensa numa borracha, uma peça de borracha, e você sabe que a borracha é flexível. E aí você faz pressão sobre ela, você torce, você amassa, você empurra, e quando você solta, ela volta para o mesmo formato. Parece aqueles brinquedinhos de criança, já viu? Que você aperta, torce, morde, volta e está de novo no mesmo formato. O cristão tem que ser assim. O cristão, ele está no mundo, ele tem o seu formato, a sua característica, ele tem a sua essência, ele tem o fruto do Espírito em si, e ele é aquilo que Deus fez dele, semelhante a Jesus. E aí o mundo pressiona, e o mundo torce, o mundo esmaga, e o mundo puxa, e o mundo joga no chão, e depois, quando nós somos libertados dessas pressões, o que acontece? Nós somos exatamente quem nós fomos transformados por Cristo Jesus. Porque nós somos resilientes. Porque nós temos longanimidade. Nós perseveramos. Apesar das dificuldades, apesar das lutas, você deve perseverar. Manter a sua fé, manter as suas convicções, lutar contra o seu pecado e contra o pecado do mundo, independente da pressão ou da perseguição que você sofra. Ser quem Jesus fez você ser. Um cristão, com as características de cristão, com o fruto do Espírito gerado em você, exercitando cada uma dessas bênçãos que Deus nos deu, que é o amor, a alegria, a paz e a longanimidade. Isso é um privilégio para você, isso é um privilégio para mim. Deus te deu essa capacidade. Deus te deu essa característica. Exercite essa característica. Talvez o que está faltando para você é exercitar. Olhar para cada oportunidade e falar, essa é uma oportunidade em que eu posso ser longânimo. Portanto, eu vou perseverar na minha fé e vou fazer isso com paciência com os meus irmãos, com paciência com a minha família, com paciência até mesmo com os pecadores. Longanimidade. Que Deus te abençoe.